Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que me assistem. Bom, infelizmente não deu para voltar às aulas, né? O coronavírus está só subindo. Se a gente tivesse voltado às aulas, a gente ia ter uma, 2 semanas de aulas, os casos iam explodir, a gente ia ter que voltar para fazer quarentena, né? Então já tem alguns especialistas falando, o pouco que a gente já fez já retardou a curva, né? Então parece que valeu a pena, mas a gente tem que continuar fazendo porque os casos ainda vão subir. E na verdade parece que o número de casos é muito maior, né? Porque demora a ser confirmado. Enfim, espero que estejam todos bem, né? A gente sabe que impactou e socioeconomicamente todo mundo, uns mais, outros menos, mas impactou todo mundo. Espero que também todo mundo esteja bem de saúde na família de vocês. Então, a gente vai continuar nossas aulas por meio à distância, né? Ensino à distância. E o MEC permitiu temporariamente os cursos de modelo presencial serem à distância. Então, não deixou de ser presencial, é só durante a crise. E então a gente vai ter essas aulas à distância, através de vídeo, etc. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no Google Class, por e-mail, tá? A aula de hoje tem como objetivo fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, ok? Eu sei que a gente ficou um tempo parado, então é para facilitar. Eu ia fazer uma revisão para a prova, para a NP1, né? Porque eu já tenho todo o conteúdo da NP1, mas eu ia fazer no dia seguinte, aí teve a interrupção das aulas. Então, é uma revisão para a gente poder continuar com conteúdo novo na segunda ou terça, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar. Para essa revisão dar certo, eu preciso que quem tiver dúvida, etc., me manda as dúvidas lá no e-mail ou no Google Classroom. No WhatsApp eu estou demorando um pouco a responder, porque eu estou com muito trabalho, então por e-mail é mais rápido, tá? E o seguinte, a revisão não dá para aprofundar, porque vai deixar de ser revisão. Então eu vou só pontuar, tentar falar o mais rápido possível nos pontos para ser uma revisão, ok? Então vamos lá. Então a gente viu, o primeiro módulo foi apresentação da disciplina, o segundo módulo foi evolução histórica do processo de trabalho. A gente viu que o termo trabalho ele tem um sentido, né? Um significado que vem do latim, né? Esse significado diz que é um instrumento de tortura ou uma canga que pesava sobre os animais. E de fato, desde dessa da pré-história, o trabalho é visto como algo de sacrifício físico muito grande, que ajudou a ter um significado por muitos anos que o trabalho era algo físico e um castigo. O trabalho foi considerado por muito tempo um termo pejorativo e não algo digno de, de algum homem, né? Então quem trabalhava fisicamente não era digno, né? Não tinha intelectualidade para ser digno. Era um castigo por ele não ser iluminado. Basicamente era isso. A gente viu que na pré-história o homem tinha como função do seu trabalho, apesar de não ser visto assim na época, de caçar e defender o território, né, e a sua família. E as mulheres tinham a função principal, o trabalho de cuidar dos recém-nascidos e das pessoas que estavam enfermos, doentes, etc. Né? Na antiguidade, a gente viu que a Grécia Antiga tinha esse conceito que o trabalho era algo, um castigo, um trabalho físico, não um ser que merecia de reconhecimento, né? Era um ser que era desprezável em o que ele fazia, né? Então, alguns pensadores da época não via, né, o trabalho físico com um reconhecimento de, de algo bom, né? E sim falta de opção por aqueles indivíduos ali não terem uma condição
desempenharem uma função, né, que fosse digna de pessoas melhores, né, pessoas mais iluminadas, mais inteligentes. E Roma teve a evolução do trabalho físico através dos exércitos, né? Então, Roma foi uma época de muitas guerras, etc. Então, o trabalho físico foi basicamente dos soldados, né? Então, os soldados eram o DNA do trabalho, né? Considerado o maior trabalho que alguém poderia ter na população em geral era ser um soldado, né? E muitos que iam para o exército eram vistos como punição, né? Ter que lutar, ir para a guerra. E os iluminados, digamos assim, né? Os diferenciados eram a burguesia, era o clero, né? Que não ia para a guerra, né? Só os plebeus, as pessoas pobres, a massa, o povo, tinham que dar sua vida para manter Roma, né, e toda a elite de Roma com a qualidade de vida que tinham. Né? Na época tinha até a política de pão e circo para justamente fazer o controle de manobra de massa, né? Dar um pouco de diversão para o povo sofrido, enquanto a elite de Roma se esbanjava em alta qualidade de vida. Na Idade Média a gente tem o feudalismo aí como uma marca importante. O feudalismo foi aí o berço do capitalismo, né? O feudalismo basicamente era um acordo entre os camponeses e os senhores feudais, onde os camponeses tinham que pagar uma taxa com o seu trabalho e sua produção, uma alta taxa para poderem utilizar a terra do senhor feudal. E para o senhor feudal era extremamente interessante porque ele ficava com a maior parte da produção dos camponeses. Né? Opa, pulou tudo aqui. A Revolução Industrial, a gente vem o início aí da robotização, né? O berço da tecnologia, da robotização com as máquinas a vapor, onde deu origem a muitos desempregos. Né? E a Revolução Francesa foi um marco de revolução do povo, né? Houve uma grande revolução do povo por uma reforma tributária e de distribuição de renda, onde microempreendedores, trabalhadores informais da época pagavam altas taxas e obtinham pouco lucro, né? Trabalhava-se muito e tinha uma qualidade de vida muito baixa, né? Uma pobreza muito grande na sociedade e uma concentração de riqueza muito grande em poucas pessoas. Então isso influenciou a Europa e o mundo de certa forma. Porém, a gente vê que a Revolução Industrial, com as máquinas sendo parte integral da produção e não mais parcial, o desemprego aumentou, né? E isso gerou conflitos, né? Entre a sociedade e os donos, né? Os empregadores. O aumento da mão de obra disponível de modelo Fordismo, como a gente viu Charlie Chaplin fazendo aquele trabalho de repetição e série, né, que ficava 12, 13 horas de jornada de trabalho, né, com baixa qualidade no trabalho e sem quase direito nenhum, praticamente, né, como férias, pausa durante o trabalho e etc. A gente sabe que é multifatorial para desenvolver doenças, né, no trabalho e lesões, mas a autoprodução em série repetitiva de movimentos repetitivos e baixíssimos salários, né, isso desenvolveu o número de casos de lesões, lombalgia,
durante a Revolução Industrial, e doenças, né, provindas do estresse aí, né, que é a hipertensão arterial e a diabetes, né, né, tipo 2, que foi consequências de um trabalho desumano, sistema de um trabalho desumano. Falando em trabalho desumano, no Brasil, a gente teve os escravos, que não eram reconhecidos em nenhum aspecto pelo seu trabalho, né? Não tinham direito nenhum, como todos sabem, eram considerados objetos, né, de propriedade, né, avaliados pela força, dentes, cabelo, né? No caso das mulheres, pela beleza ou lactação, né, quanto dava de leite. Então, não tinha um menor tratamento humano possível, né? Então era realmente o trabalho não era para as pessoas da alta sociedade. O trabalho era visto só para as pessoas de baixa sociedade, né? Só para as pessoas que via a massa, né? O povo chamado plebeu, né? E no caso no Brasil foram os escravos que tiveram essa pior participação do trabalho, né, dos negros, que pode ter na história do processo de trabalho, né? Então a jornada deles não tinha tempo para parar, né? Era do nascer ao pôr do sol, sem nenhum direito de alimentação, né? Com a vinda da família imperial aí, a pressão internacional, aos poucos, né, os governantes aí, né, os imperadores tiveram que ceder e felizmente a gente teve a Lei Áurea que conseguiu libertar os escravos e felizmente por volta de 1888, um pouco mais de 140 anos, né? Então não é tão tanto tempo assim, né? É até recente na nossa história. Então a gente pode ter o nosso avô que sofreu é, economicamente, etc., para montar a família dele, porque ele sofreu demais com o final da escravidão, né? Quando tem essa lei áurea, os escravos passam a ter que condições zero nenhuma para montar a sua primeira família, montar tudo, conquistar suas coisas. Então foi totalmente em desvantagem em relação às outras pessoas, né, que viviam aqui no Brasil. Então é importante a gente entender isso para entender tudo que acontece hoje no país em questão de cotas, etc., né? Então é um efeito em cadeia, né, que se desencadeou e impacta até hoje, né, nas nossas vidas, né, e em nosso país. Em 43, Getúlio Vargas cria o primeiro marco, né, que é na história do trabalho nacional, que é a criação de um código de leis, né, de leis trabalhistas, a CLT, né, que até hoje, né, é utilizada aí para assuntos trabalhistas e formalização do trabalho. Em 88, a Constituição engrossou, né, com alguns artigos, aumentando os direitos fundamentais para os trabalhadores. E agora a gente entra na parte de conceituar, né, ginástica laboral e ergonomia. Então, ginástica laboral é um programa de qualidade de vida do trabalho, né, no trabalho, isso acho que está bem claro para vocês. A ergonomia, talvez vocês não lembrem, é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano relacionada à função que ele desempenha, ok? Na Polônia, a gente tem um marco forte na história da ginástica laboral, né? Surgiu lá com as primeiras ginásticas de pausa nos operários, né? Na mesma década isso foi visto também na Holanda, Alemanha.
No meados da década de 20 no Japão também, ele implantou, inclusive através de rádio, programas de rádio, para que as empresas pudessem desfrutar dos benefícios da atividade física em maior escala, inclusive nas escolas, né? Então pode ser até o início da educação física escolar aí no Japão, né? Na história deles e até mesmo no mundo aí. Na França, e Bélgica e Suécia, a ginástica laboral foi implantada, né? E foram onde surgiu as primeiras pesquisas mostrando os benefícios dessa ginástica laboral nas empresas. Os Estados Unidos começou a incentivar, né, essa prática de fazer exercício dentro e fora do ambiente de trabalho, onde surgiu as academias dentro das empresas, né, as maiores empresas, e também as primeiras academias de bairro, né, as primeiras academias que a gente conhece hoje, foi início dos anos 60 nos Estados Unidos. No Brasil, a ginástica laboral chegou pelos japoneses. Em 73, iniciou os estudos da ginástica laboral na Escola de Educação Física da Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior, em Novo Hamburgo. Então, o Brasil começa a investir a partir de 73, né, através de estudos e a chegada dos japoneses, né? E aqui a gente tem uma classificação, né, dos tipos de ginástica laboral, né, que basicamente elas são diferenciadas quanto ao horário e quanto ao objetivo. Quanto ao horário, ginástica preparatória é feita sempre ao início do expediente. Ginástica laboral compensatória no meio do expediente. Ginástica relaxante, a ginástica ao final do expediente. Então, basicamente, o que eu falei para vocês, a gente tem de 5 a 10 minutos normalmente, no máximo até 15 minutos para trabalhar. Quanto ao objetivo, a ginástica laboral a preparatória é preparar, seja um aquecimento, né, e dar uma ativada no sistema simpático dos indivíduos para estarem mais concentrados para a função que vão desempenhar, né? Se for pela manhã, então ajuda a acordar os trabalhadores. A ginástica de compensação, a ginástica laboral de compensação é para tentar compensar aliviar, né? Aliviar aquela carga, sobrecarga que está tendo ali durante o trabalho. E a ginástica laboral corretiva, ela é feita para corrigir algumas posturas, então muito na base de reeducação corporal, né, pela RPG e etc. E a ginástica relaxante também, né, ela pode atuar ali, o objetivo dela é promover, como o próprio nome diz, um relaxamento corporal, pode ser através de exercícios aeróbicos, né, e exercícios de corpo inteiro, né, para promover um relaxamento através da endorfina, né? Então, não só massagem que vem no primeiro momento na nossa cabeça, né? A gente pode pensar em várias maneiras de estimular o relaxamento, desde quando a gente conheça os efeitos do exercício, né? Não só alongamento, né? Se a gente faz um treino aeróbico contínuo, pode sentir uma sensação de bem-estar, relaxamento enorme também, né? Então, para frisar, preparatório no início, seria movimentos corporais para aquecer, mais alongamento, compensação, posturas, alongamentos, né? E talvez alguns movimentos corporais também, né? Para aliviar o estresse, né? E etc. Corretiva, principalmente posturas, exercícios de isometria, alongamentos. Relaxante, exercícios aeróbicos, alongamentos, meditações, yoga, né? Massagem, automassagem, a própria pessoa fazer, né? Você pode ensinar, né? Como profissional ali na ginástica laboral,
pode ensinar eles a fazerem automassagem. E nesse entendimento dos objetivos de cada ginástica laboral, né, a gente tem que lembrar o conceito de fadiga, né, para começar a entender os sinais e sintomas. Então, fadiga é a incapacidade de produzir repetidamente naquele determinado tempo, né? Então, é a incapacidade de você continuar fazendo uma atividade repetidamente por um certo tempo, em um determinado nível, um determinado de força ou potência muscular. Isso se caracteriza principalmente pela fadiga neuromuscular. Beleza? Lembre que o principal é uma capacidade de produzir, de conseguir produzir, né, repetidamente por um determinado tempo. Essa é a grande definição de fadiga, basicamente, né? No caso, a completa, a gente teria toda a frase, né? A gente tem dois tipos de fadiga, basicamente. A gente tem a fadiga central e a periférica. A central é uma redução do comando nervoso, né, do comando neural muscular, resultando em um declínio de força produzida. A periférica, pelo acúmulo de íons H+, né, e causado pelo excesso, né, desses íons de hidrogênio, promove uma queimação, aumentando o acúmulo de metabólitos, que interferem na ligação do cálcio, que pode atrapalhar e inibir a contração muscular, né? Então, é a capacidade reduzida da fibra muscular em se contrair, a fadiga periférica, que a gente vê na musculação, numa série de 10, 12, 15 repetições, acontece através de acúmulos de metabólitos, principalmente de íons H+, né, que se convertem lá são acumulados no piruvato e começam a sobrar esses íons no citoplasma, aumentando a acidose, então promovendo aquela sensação de queima e dor no músculo, né? E aí acontece em algum momento que esse acúmulo não deixa o cálcio se ligar à actina e miosina, então para de se contrair. Então a gente tem a fadiga periférica completa, né? Que pode estar agregada com a do comando central, né? Essa redução, né? Essa depreciação do comando central. Então a gente tem aqui uma imagem para ilustrar, né? Então a gente tem basicamente os metabo e mecanorreceptores, também chamados de ergorreceptores, no caso dos mecanorreceptores, que são receptores que sentem, analisam o quanto de acidose metabólica e tensão muscular está ocorrendo no músculo, né? Para prevenir que ele se rompa totalmente, venha se romper, né? Se machucar. Então é um mecanismo de defesa, esses receptores, que fazem um reflexo, né, lá no centro de controle cardiovascular, né, que fica na base do nosso cérebro, na região posterior, chamada de bulbo, né? Então centro cardiovascular e ventilatório, respiratório ocorre no bulbo, e lá eles vão fazer todas as interpretações e integrar todas essas respostas, esses reflexos, e promover uma resposta, né, um feedback para tentar diminuir essa acidose que vem só aumentando. Então, cada maior estímulo aqui, maior um estímulo contrário, né? Então, quanto mais acumular acidose metabólica aqui, maior é o estímulo de inibir a contração muscular, né? Com o treinamento, esses limites vão aumentando, mas todo limite chega a um certo ponto que existe um limite mesmo, né? Senão todo mundo viraria um Hulk. Então, basicamente, a ideia da fadiga é essa. Só para não esquecer, a gente tem um córtex motor que influencia também um influxo periférico, né, para o centro cardiovascular. Então, a ansiedade, né, de realizar alguma atividade,
ela vai gerar uma sobrecarga que já vai aumentar a tensão nos músculos. A parte pré-frontal, né, o lóbulo pré-frontal, que está envolvido com toda a parte racional, elaborativa, planejamento. Então, essa região estiver sendo muito utilizada concomitantemente com outras, pode gerar um estresse mental juntamente com o físico, né, promovendo aí um estresse geral muito grande, né, durante o trabalho e, e promover aquelas consequências não só de LER e DORT, né, mas também de hipertensão arterial e diabetes, entre outros. A gente viu aqui que tem algumas escalas que podem nos ajudar a medir essa percepção de esforço durante uma sessão. No caso, por que não no programa de ginástica laboral, né? Que a gente pode usar as escalas de PSE da sessão, ou durante a sessão, né? Então agora a gente entra no estudo da ergonomia, que a gente viu basicamente, né? Aí vem um conceito de novo, mais amplo da ergonomia, né? Falando do relacionamento do homem com o trabalho, com o ambiente, né? E aplicação dos conhecimentos de fisiologia, anatomia, cinesiologia, né? Os objetivos da ergonomia é adaptar o trabalho do homem e não o trabalho ao homem e não o contrário. Estudo complexo formado pelo operador humano e seu trabalho, né? Então, tenta identificar as características individuais de cada um com as características do trabalho. Esses são os objetivos da ergonomia. Então, a gente aplica ela em todos os ambientes, né, que a gente vive, no ambiente doméstico, no transporte, nas escolas, no nosso trabalho. A gente tem sempre que pensar da melhor forma que o corpo trabalha, com a melhor economia de movimento, né, e com menor risco. Tudo a gente tem que avaliar risco e benefício, né? A gente tem que tentar trabalhar com menor risco possível, né, e maior benefício, né? Então, a gente não quer pegar um risco muito alto, né, e um benefício muito baixo. Então, a gente sempre tem que pensar no equilíbrio das duas, né, né, prisando sempre a segurança e a saúde, né, de nós mesmos e porque somos exemplo, né, mas dos nossos alunos, clientes, no caso dentro de uma empresa, uma ginástica laboral, a gente tem que sempre pensar na segurança e na continuidade do trabalhador ali, né? Você foi contratado para aumentar a aderência no trabalho, diminuir o número de atestado médico. Então, você não vai inventar um exercício físico que é para a coluna, que o risco é grande e o benefício é baixo. Porque todo exercício físico, treinamento, depende para quem, quando e por quê. Não existe nada totalmente errado. Poucas coisas na educação física são consideradas erradas, totalmente erradas, né? Muitas não são. Muitas vai depender de quem, para que, quando e por quê. Então, vai depender da periodização e dos critérios que você adotou, né? Conforme você avaliou os indivíduos. Então, nessa slide, a gente tem a imagem de formas inadequadas, né, de usar o corpo humano no trabalho, movimentar com posturas erradas, sobrecarga em cima de articulações como a cervical, altas sobrecargas, né, feito por muito tempo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra exatamente o que acontece na coluna lombar, né? A gente tem aí o que a gente chama o eixo, né, da biomecânica. Então, a gente sabe que a ergonomia e a biomecânica estão de mão dadas, né? São ciências, né? Competências que estão casadas uma com a outra. Então, a gente tem aqui um braço de força muito pequeno, de 2 a 3 centímetros, tá? Então, ele está aqui, né? Então, ele está aqui 2 a 3 centímetros para contrabalancear um braço de resistência
total de aí 40 centímetros, né? Fazendo todo o somatório dos segmentos que estão à frente do eixo aqui do disco intervertebral lombar, a gente vai somar tudo isso aqui, ó, né? E o braço de resistência, a gente vê que é uma sobrecarga muito grande, se a gente somar todas essas aqui, né, com o seu braço de resistência. Então, a pressão nesses músculos é muito grande, gerando uma força para expulsar o núcleo para trás, né, podendo promover uma hérnia posterior aí, uma hérnia de disco. Então, a gente tem aí fatores de risco para desenvolver a LER e a DORT, tá? Alta repetitividade dos movimentos, né? Posições forçadas no punho, carga de trabalho muito pesada e poucas condições em gerais, né? Como as altas temperaturas. A gente sabe que tem alguns problemas que, né, algumas empresas multinacionais trabalhavam como reconhecimento, pagamento de prêmios de produção, né, retirava a ausência, as pausas no trabalho, tudo isso para aumentar a produção. E essas práticas aumentou muito as doenças durante o trabalho, né, como consequência do trabalho. Dupla jornada de trabalho, trabalho extra e etc. Como os professores sofrem com trabalho extra que eles levam da escola ou da faculdade para casa, né? Então, as lesões, né, de esforço repetitivo e as doenças originadas por causa do trabalho se dão muito para essa ausência, né, de pausas durante e também pós o expediente. Então, alguns sinais aí que a gente tem de alarme, né? Os sinais dos aceleramentos de batimentos, quantidade de ar respirado, frequência respiratória curta, né, e rápida, a atividade elétrica cerebral alta e em algumas ondas e outras muito baixas, dependendo das ondas que são analisadas, né? Temperatura corporal também, né? Outra sinais aí, repetitividade de erros cometidos em uma tarefa simples, as baixas na produtividade, né, queda da performance em geral, aumento do índice de retrabalho, tem que refazer tudo que fez porque não ficou bom, incidentes, né, aqueles que não cometiam. Então, isso tudo são sinais que a pessoa está sobrecarregadíssima, né? Aqui umas imagens de certo e errado de postura, ao trabalhar o computador. Então, é a regra do 90, né? Regra de 90 graus, basicamente, que a gente coloca, que deve ser buscada, né? 90 graus de joelho, 90 graus o apoio da coluna na cadeira, né? Aproximadamente 90 graus. Cotovelo também entre 90 um pouco até 100 graus, tá? E as posturas aqui que são inadequadas fogem esse padrão aí que busca aproximar de 90 graus, né? Então a gente tem aqui, ó, uma imagem que mostra bem a proposta de tentar manter tudo a 90 graus, cotovelo, quadril. No caso da coluna pode aí ser até um pouco reclinada, né, como a gente viu aqui, ó. E outros imagens a gente vai teve nessa aula que a gente viu, que pode ser de 90 até 110 graus na coluna. Obrigatoriamente, né, a tela tem que estar na altura dos olhos, né? O apoio, existem apoios para o pé, para manter o tornozelo a 90 graus e o joelho elevado para ficar a 90 graus. Quando não se tem esses ajustes, a lombar sofre, né? Cotovelo, ombro com bursite, joelho, tensão atrás do joelho e na patela. E aqui a gente revê os conceitos da coluna vertebral e mais alguns fatores, né, intervenientes aí
que podem serem atribuídos à dor lombar, né? Então, a gente tem alguns fatores, que são as curvaturas, né? A gente sabe que existe 4 curvaturas, 2 são primárias e 2 são secundárias, né? Ao nascer, a gente tem 2 basicamente ao nascer e mais 2 com crescimento, né? Com na postura que se assume por volta de 3 a 5 anos de idade, com a ação da gravidade axialmente agindo, né, sobre as nossas vértebras, mais 2 vértebras, mais 2 curvaturas acabam surgindo, né, que é a lombar, né, e a cervical. Então, a gente tem basicamente, ao nascer, a torácica e a sacral, que são as primárias. Aqui a gente tem algumas curvaturas fisiológicas, né? E não, perdão, aqui né, temos curvaturas não fisiológicas, né? Aqui no caso a hiperlordose, a hipercifose e a escoliose, né? Aqui a gente tem um alinhamento fisiológico normal, né? De perfil, a gente vê que as 4 curvaturas estão no padrão neutro, né? O padrão fisiológico. O excesso da lordose gira a hiperlordose, né? Isso aumenta a pressão nos discos intervertebrais. A hipercifose é o excesso na torácica e nas últimas vértebras cervicais e nas primeiras torácicas, né? É um exagero da curvatura cervical, gera essa protusão de cabeça, né? E a escoliose é o desalinhamento, né, lateralmente da coluna torácica, ok? Gerando pressão medial nos discos nos discos intravertebrais. Então, podendo aí gerar lombalgias, hérnias de disco, como a gente viu, né? Aqui a imagem só se repete, explica aí a questão do braço momento de força, que são pequenos, né? E os braços momento de resistência, que é grande, muito grande aqui. Então, a forma correta a gente pensar aqui, né? A gente nunca deve encurvar, perder a curvatura fisiológica, deve manter ela. Então, na próxima imagem mostra, né, essa curvatura fisiológica sendo preservada. E a aproximação, quanto mais perto da caixa, você diminui o quê? O braço de resistência, né? Então, você deve andar com o peso bem próximo ao seu eixo, que é na coluna. Quando você fica longe a carga do seu eixo, a tensão vai ser muito maior a cada centímetro que fica à frente. Então, esse aqui está errado, apesar de estar agachando e flexionando o joelho, né? Porque você tem que fazer concomitantemente a flexão do joelho, né? Aproximar a caixa, né? Manter a curvatura normal, a fisiológica e subir. Não é só fazer a postura, beleza? Se fizer a postura correta e pegar a caixa longe, ainda vai gerar uma pressão muito forte na lombar. Outras posturas, certo e errado, posturas ao dirigir, manter a cabeça apoiada, né? E aqui foi o último conteúdo que a gente viu, né? Que foi estresse no ambiente de trabalho, né? E as consequências desse estresse todo que a gente já vem falando, que podem gerar aí na saúde, como todos os trabalhadores. A gente viu um conceito básico, que é a síndrome da adaptação geral de Sale, né? Que fala basicamente que a gente tem 3 fases: alarme, adaptação e exaustão, onde a alarme é a reação imediata em uma determinada situação, onde o metabolismo se prepara para luta ou fuga, né? A gente tem algumas adaptações aí, como dores musculares, cansaço, dores de cabeça, falta de concentração, né? Na fase de adaptação, né? Mas a gente consegue se adaptar e se manter, né, no estímulo que veio no alarme.
Se o estímulo persistir, né, por muito tempo, vai sair dessa fase adaptação para a fase crônica, onde se manifestam as doenças físicas e psicológicas, né? E a gente tem basicamente dois tipos de estresse, que é o euestresse e o desestresse. O euestresse é a fase inicial, né, o estresse do alerta, o organismo produz a epinefrina, adrenalina, né, que dá o ânimo, dá energia, te mantém ativado, concentrado. Ocorre quando a pessoa ultrapassa seus limites e esgota a sua capacidade de adaptação, né? Então tem um limite, né, uma linha tênue aí, que o estresse pode deixar de ser bom e ser prejudicial, que é no caso o desestresse, quando ocorre aí essa violação dos limites, né, esgota a capacidade do indivíduo, portanto o organismo fica destruído de nutrientes, energia mental, né, a capacidade fica reduzida, né, o foco fica reduzido e posteriormente também pode vir a adoecer, porque o sistema imunológico também reduz muito tem uma queda no sistema imunológico com desestresse, que é o estresse negativo, ok? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né, dos dois, né? Porque o desestresse ele é mais forte que o estresse. Então, em algumas situações raras ele tem que existir, mas a gente não pode permanecer nele por muito tempo, né? Então a gente tem que ter estratégias aí para equilibrar essa equação aí entre o estresse e desestresse, que é o estresse ideal, né? Para você poder produzir, né? E no ponto ótimo. No caso, a gente tem outras sinais aqui, né? E sintomas do estresse, que é cansaço crônico, a sensação que nunca está descansado, né? Raiva, autoestima baixa, ansiedade, paranoia, né, de perseguição no trabalho, podendo estar relacionado com depressão, uma futura depressão, explosões de raiva com colegas no trabalho, familiares, inconstância de emprego, mau relacionamento profissional e pessoal, né? Que pode aí desencadear aí a síndrome de burnout, que é o esgotamento total, né? Que é quando o indivíduo não consegue mais sair do ciclo vicioso, que pode levar para uma depressão severa, como se, com a síndrome de burnout. Ela está relacionada com pré-depressão ali, que a pessoa não sai da cama. Então, o tratamento deve incluir antidepressivos, psicoterapia e atividade física é primordial, né? Para evitar que ele vá para essa fase final de se enfornar num quarto, numa cama, né? Então, é o controle aí, relaxamento, é o controle dos sintomas, né? Através dos exercícios para promover essa endorfina, e tentar resgatar né, e quebrar esse ciclo vicioso aos poucos. E o grande prejuízo do estresse são as doenças cardiovasculares que a gente viu, né? As doenças cardiovasculares matam mais que todas as doenças juntas, praticamente, né? A gente vê que ela representa quase 50% de todas as mortes no mundo. Em segundo lugar vem o câncer, né? Então ela está à frente de quase o dobro das doenças de câncer. Então é a principal causa de morte no mundo. E o fator de risco para doença cardiovascular, um dos maiores fatores de risco é o estresse. É o estresse. Tudo é estresse, né? Como eu falei para vocês. Mas a maneira que a gente conduz e estimula, a gente pode aumentar esse estresse total, né? Ou amenizar esse estresse total. Porque até o exercício físico é um tipo de estresse no nosso organismo, né? Só que se a gente souber manipular, ele vai promover vários benefícios contra o estresse ruim, né? Que é o estresse do ambiente de trabalho, etc., né? De outras situações da vida.
E a gente sabe que essas da doença cardiovascular e doença cerebrovascular, né, como um AVC, etc., a gente sabe que a pressão arterial é um fator de risco primário, né, que o estresse ataca, né? Então, uma dos primeiros sinais e sintomas que o estresse promove é o aumento da pressão arterial, né, picos de pressão arterial, onde que os indivíduos sentem dor atrás da cabeça, na nuca, né, lá no perto do controle cardiovascular, né, lá no bulbo, né. Então, é uma doença, na maioria das vezes, assintomática, né, mas alguns indivíduos apresentam sintomas e como dores de cabeça, né? Então pode ser um sinal que já está bem sobrecarregado no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, o trabalhador ali, né? Ah, o tratamento aí, né, são com medicamentos, né, através de vasodilatadores, né, para tentar combater a vasoconstrição promovida aí pelo estresse. Outros medicamentos como a, os beta-bloqueadores que reduzem a frequência cardíaca, consequentemente reduz a força que o sangue sai né, do coração, reduzindo assim diretamente a pressão arterial, né? Então, a gente tem alguns efeitos aí da hipertensão, né? Aumento do coração a médio e longo prazo, podendo levar a cardiopatia hipertrófica ventricular ou a insuficiência cardíaca, né? Pode também produzir aneurisma, ou AVC, que eu comentei, né? Doença renal, o endurecimento das artérias, né? Que é a perda da complacência arterial, levando aí a várias complicações em vários órgãos, né? Principalmente coração, rim e cérebro, né? E então a gente tem aqui um slide para lembrar que é sempre importante, é multifatorial, componente genético sempre interfere, né, nas doenças crônicas. E o que a gente pode mudar, né, são os hábitos alimentares, o sedentarismo, basicamente, né, e os outros hábitos, maus hábitos como tabagismo, né, e o controle do estresse, e o uso de bebida alcoólica também. Agora, idade e raça, e componentes genéticos, nós não podemos modificá-los, né? Mas temos aí 2, 3, 4, 5, 6 fatores de risco, né, para os hipertensos, para se tornar hipertensos, que a gente pode controlar, reduzir, né? Então, é isso que a gente tem que focar. E o exercício físico, ele promove um efeito muito forte, né, a médio e a longo prazo na hipertensão arterial, podendo até reduzir ou retirar os medicamentos, né? Mas inicialmente o tratamento é através do tratamento farmacológico e o não farmacológico, que é o exercício e a dieta, né? A reeducação alimentar, né? Propriamente dito. Então, a gente tem através do exercício um efeito agudo, que é a redução da pressão arterial já no efeito agudo de hipertenso, né? O treinamento físico crônico reduz a PA, né, independente da diminuição do peso, isso é muito importante, independente da diminuição do peso, promovendo assim aumento na proteção cardiovascular, diminuindo o risco cardiovascular, né, independente se ele perdeu peso ou não. Qual que são os efeitos aí, né, da atividade física nos mecanismos fisiológicos, né, do exercício físico, né, um termo melhor, né, porque atividade física qualquer atividade não sistematizada, né? E o exercício físico, treinamento físico, tem essa sistematização que é uma garantia maior desses mecanismos de adaptações fisiológicas acontecerem, né? Então, a gente tem uma redução da pressão arterial sistólica e diastólica em 5 a 10 milímetros de mercúrio, né? Em geral, podendo ser até mais.
Mas as principais adaptações fisiológicas, né, mecanismos aí que explicam essa redução da pressão arterial, é através das adaptações autonômicas, né, aumento do tônus vagal ou do parasimpático e a redução do tônus simpático, né? E, então o coração bate mais devagar, né? A artéria vai se relaxar, vai vasodilatar mais, né? Diminuindo assim consequentemente a resistência periférica. Esses benefícios são extremamente associados quando realizado exercícios, né, em atividades leves a moderadas, principalmente moderadas, né? Mas o controle, né, a periodização entre leves e moderadas, mas principalmente moderadas. E podendo até fazer intensas, dependendo da situação, mas em algumas poucas situações, tá? Mas é possível o hipertenso fazer isso, né? Mas 70 a 80% do treinamento vai ser moderado e leve, né? Pouquíssimo vai ser o estímulo intenso, né? Que a gente pode se exagerar, pode até esse intenso ser um estresse e desregular todas essas adaptações e deixar a pressão arterial alta, né? É possível de acontecer isso, não é tão raro, mas é menos frequente, né? O exercício, na maioria das vezes, de forma bem organizada e bem prescrita, ele promove os benefícios, né? Mas quando não é bem dosado, ele pode promover um desequilíbrio, né, no tônus simpático. Aqui a gente tem aquele quadro, né, da medicação, né, do beta bloqueador, que consiste na ideia de uma quantidade de dosagem e uma redução da frequência cardíaca percentual pela quantidade de dosagem, né? Então, 10 miligramas aproximadamente reduz 11% dos batimentos da frequência cardíaca máxima, né? Então, isso é pelo Instituto Nacional Americano de Saúde, que fez essa correlação. E tendo aqui como o limite desse quadro, que 200 miligramas de propanolol, né, de algum beta-bloqueador ou atenolol, reduz cerca, né, aproximadamente 30% da frequência cardíaca máxima. Então, um indivíduo que tem 200 batimentos de frequência cardíaca máxima reduziria em torno de 15 batimentos, né? Então, a frequência cardíaca dele não seria 200 batimentos, seria por volta de 185 batimentos, ok? Isso seria um indivíduo jovem, né, com 200 de frequência cardíaca máxima sem remédio. Mas se você for pensar num idoso, né, então um idoso acaba ficando com a frequência cardíaca máxima reduzida pela própria idade, mas a medicação reduz mais ainda. Então a sua zona alvo de e prescrição de exercício fica limitada, né, para não passar daquele batimento ali, porque você está, na verdade, passando do máximo dele. Então, a gente tem aí as recomendações em geral, né? Para exercícios aeróbicos, 50 a 70% da frequência cardíaca máxima de reserva, né? Podendo aí ser de 60 a 80% em indivíduos mais intermediários e avançados, né? Então, aqui seria uma recomendação para iniciantes, né? Para hipertensos. Jovens em torno de 1 hora, idosos de 30 a 60 minutos por dia, frequência de 3 vezes da semana, dependendo do condicionamento dos indivíduos, né, dos pacientes, né, no caso aqui, dos trabalhadores na empresa. Então, como é que faz 30 a 60 minutos na empresa? Você ia recomendar eles fazerem, você ia acompanhar, né, e ele traria para você, né, você ia montar uma planilha e ele traria na empresa que você está trabalhando como profissional, né, professor de ginástica laboral, e você ia fazer um programa de atividades, exercício físico à distância, né, uma consultoria à distância.
A gente tem a recomendação de treino de força, que é de 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições, que é em torno de 50 a 60% de um RM. Então, aqui a gente tem uma recomendação mais forte ainda, que é para não fazer a valsalva. E se faz a valsalva quando você leva para uma carga mais alta ou muitas repetições até a fadiga, que a gente não recomenda para o hipertenso, né? A gente recomenda para ele parar a série, independente se ele está tendo uma fadiga ou não. Então, no início de uma queimação, ele já pode parar, né? E principalmente quando a velocidade de movimento está reduzindo, para evitar valsalva, né? E picos pressóricos. Aí a gente tem técnicas de controle de estresse, né? Que a gente viu, né? Que o homem primitivo, desde o homem primitivo atual, né? Que eram fatores de estresse que tinha e hoje, né? Por exemplo, animais ferozes caçando um homem na pré-história. Atualmente a gente tem um chefe, empregada, família, pressão externa, né? A reação ao alarme que tinha na época era completada, né? Você tinha que correr ou lutar, né? Então você tinha reação, você tinha adaptação. Atualmente a gente não tem, né? Muitas vezes a gente não extravasa a reação de estresse, que a gente tem que saber lidar. Então aquele estresse fica aprisionado em nós, né? Fazendo mal a nós, né? Por isso que vem o conceito, você tem que extravasar esse estresse, né? Você tem que soltar essa raiva, né? Ficar guardando raiva e estresse realmente faz um mal enorme para o nosso organismo. Então, o efeito produzido, né, dessa reação de estresse era um movimento corporal de luta ou fuga. E nós, como não temos na maioria das vezes, esse extravasamento, né, a gente tem tensão corporal, sintomas e doenças, né? Mas então você está falando para eu lutar ou responder alguém de forma mal criada quando eu estiver sofrendo um estresse do chefe, né? Uma pressão do chefe, da família, etc. Não, você tem que procurar primeiro não deixar essas coisas se estressarem tão facilmente, né? A gente evoluiu, a gente tem que saber lidar realmente. Se não for possível, você tem que utilizar aí do exercício físico para extravasar esse estresse, né? Que está sofrendo na sua rotina, né? Na sua empresa, na sua família. E o exercício físico é a principal arma para você extravasar esse estresse. Não é à toa que como que os homens primitivos extravasavam o estresse que ele sentia? Movimento, movimento corporal, de luta ou fuga, né? Então corria, fazia exercício. Ele era obrigado a fazer. Como a gente não é obrigado, a gente não faz. Mas qualquer exercício vai ter e vai promover esse efeito, né? Por isso que toda vez que a gente faz, a gente fica mais relaxado, né? Fica menos estressado. Então, a gente tem menor chance de desenvolver essas doenças, né? Aí a gente tem as estratégias, né, para a empresa, né? Que eu comentei da gente criar, né, um plano identificando sinais e sintomas, né, e a frequência que aparece, reavaliar a rotina diária, situações críticas, conviver com a reação do estresse e descobrir os próprios limites e estabelecer o equilíbrio, né? E daí surge a importância, né, de criar as estratégias baseado nisso que eu acabei de falar, né, para implementar a ginástica laboral nas empresas. Então, passa tudo por uma avaliação, uma triagem, um planejamento e ajuste do programa, né? O tempo de revestimento que vai ter, né? Do empresário, né? Do seu cliente que você está tentando vender o serviço. Então, você tem que ter esses três pilares muito bem estabelecidos para você convencer, vender, né? Vender o seu serviço. A gente tem aí resultados positivos da ginástica laboral já conhecido por alguns estudos. A gente pode apresentar como uma apresentação do nosso serviço, né? Pontuando cada benefício, né? E estudar, né? A empresa do indivíduo, o setor dele que mais precisa, que a gente vai falar já já, né?
Então, para convencer aí, a gente tem que passar que a ideia de 10 a 15 minutos de ginástica não prejudica a produtividade de ninguém, pelo contrário, aumenta a produtividade, né? Desconhecimento normalmente dos participantes, tanto dos empregadores e dos empregados, né? É, normalmente impede, então tem que promover, fazer uma educação, né, da importância dessa ginástica, né, interferindo aí, algo que pode interferir na adesão do programa. Então aqui o recomendado é fazer uma palestra, uma divulgação, né, para todos os funcionários, juntamente com o proprietário, né, o chefe da empresa. Aí para as avaliações iniciais aí, para a gente fazer uma triagem, a gente tem que ter ferramentas, né, que não precisam ser custosas, né, alto custo, né, pode ser várias escalas, e você tem uma fita métrica, uma balança e questionários. A gente pode ter resultados interessantíssimos para mostrar o pré e pós do programa de ginástica laboral para o investidor ali, seu cliente, né, o empresário, perceber que valeu a pena te contratar, né? Você tem que mostrar resultado para ele. Para mostrar resultado para ele, você tem que fazer uma triagem, uma avaliação antes. Então, peso, estatura, pressão arterial, né? Comparar a pressão arterial de hipertensos antes e depois do programa de ginástica laboral é interessantíssimo, né? Flexibilidade, postura, percentual de gordura, reavaliar a cada 3 meses. Então, usaria um MC básico, alguns movimentos de teste de flexibilidade, né, de flex test, cálculo do VO2 máximo indireto, né, não é preciso, mas aproxima, né, tem um grau de erro aí, mas dá para a gente utilizar para mostrar que o condicionamento físico vai melhorar. Se o maior VO2, menor risco cardiovascular, né? A gente sabe disso, que está extremamente associado, né? Aqui o questionário por setor que a gente pode aplicar. E aqui um fluxograma, né, para implementar o programa, identificação da empresa, existe programa de ginástica laboral, antes de você chegar lá e bater na porta, né? Então você tem que primeiro identificar a empresa como um todo, saber tudo, se vale a pena, quantos funcionários tem, né, o que aquela empresa faz, o que ela vende, quais são os setores que ela tem de produção, de linha de produção. E identificou isso, esses dois aqui, você se apresenta, aplica um questionário no dia você pode marcar uma apresentação, uma palestra, e nesse dia da palestra, você explicando o benefício, né, para a empresa, né, para convencer os funcionários e o empregador, você aplica o questionário de estresse e uma avaliação física rápida em todo mundo, né, com auxílio de um estagiário, né, porque sozinho é muito complicado de fazer. Então, os resultados vão te permitir você identificar o setor-alvo, apresentar os resultados do questionário, elaborar um planejamento, né, uma periodização de exercícios de 15 minutos na entrada, né, preparatória, no meio, compensatória, e também ao final, que é a de relaxamento, né. Cálculo de possíveis resultados com planejamento, quanto que ele vai economizar, né, quanto que ele pode ganhar com o aumento da produtividade. Você pode fazer uma estimativa conforme os outros estudos já mostraram, né, quanto que a produtividade aumentou em alguns estudos. Você pega o percentual, calcula e vê quanto pode aumentar na produção dele, por exemplo, né? E aí ele pode ficar esperançoso, né? Você tem que mostrar, olha, com base nos estudos, eu não posso te prometer, mas pode ser que aconteça, né? Existem vários fatores aí. Mas isso tudo é você pegar o peixe né? Você jogar um anzol mesmo, né? Então, pessoal, é isso. Revisão longa, porque 4 unidades, né? É difícil. Agradeço a atenção de todos, tá? Dessa revisão, né? De todo o conteúdo. A ideia é que cada aula seja no máximo 20, 25 minutos, mas como é uma revisão de cada unidade, então 4 unidades aí, 20 minutos para cada unidade,
é basicamente isso. Passa de 1 hora, né? Então, tentei não aprofundar tanto, mas para ser uma boa revisão, tá aí, tá? Então agradeço e espero dúvidas. Se quiserem tirar dúvidas, é só mandar lá no Google Classroom. Beleza? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.